Olá, meus queridos do Loop Infinito! Na semana passada, a Junior na net trouxe para vocês o unboxing do iPad Air 2. Olha aí, tá aí, ó, Touch ID, uma das funções que eu vou falar aqui nesse hands-on. Mas antes de falar do produto em si, eu queria mostrar um negócio da caixa. Olha lá, ó. Essa é a caixa do iPad Air. Ele disse que era mais fina, mas vocês não viram quanto... Nossa senhora! Então tá aí, ele tinha dito que a caixa era mais fina e agora fica registrado o quão mais fina é. iPad Air e iPad Air 2. E agora vamos ao hands-on, vamos lá! Então está aí o novo iPad, o iPad Air 2, e são 4 as novidades que eu vou falar aqui nesse hands-on. Vamos lá, a primeira delas é a cor. Agora ele está disponível na versão dourada, né? Então a gente escolheu essa cor aqui no Loop Infinito para mostrar para vocês como ela é, né? Como a net já comentou, é um dourado que marca muito mais presença por esse tamanho que ele ocupa, né? Um tablet é maior que um smartphone. Mas não é tão dourado, na minha opinião, é mais um pouquinho de champanhe, não é aquele dourado cafetão, né? Essa cor aqui é a primeira vez que você vê no iPad, até então era só preto e branco, cinza espacial, prateado, como você quiser chamar isso, né? Mas agora nós temos essa terceira opção de cor e ela acompanha o tablet também no acabamento aqui nas laterais e também no botão Touch ID, que agora é douradinho. E por falar em Touch ID, essa é a segunda novidade. O Touch ID é aquela novidade que não é bem novidade, né? A gente já viu ele desde o iPhone 5S e agora é a primeira vez que ele está num iPad. E é a mesmo esquema, a mesma função, a gente pode fazer aquela coisa de destravar rápido, apertando o botão e segurando um pouquinho, olha só. Bem mais prático aí para o uso no dia a dia. A configuração dele é a mesma coisa, ó, deixa eu pôr a minha super senha aqui, olha, vem aqui, posiciona o dedo e ele vai marcando ali. A mesma coisa do iPhone 5S, a mesma coisa do iPhone 6 e tem a mesma função, o mesmo desempenho, não notamos nenhuma diferença disso. Então, essa é a novidade, tem Touch ID. A terceira e possivelmente a mais falada é a espessura dele, ele está muito fino e muito leve, olha só. A estratégia de marketing deles é comparar com um lápis, né? E realmente está mais fino que um lápis. Um lápis comum, qualquer lápis que você tem em casa. Imagina um pouquinho mais fino que o lápis, é o iPad Air, tá? Aqui então eu tenho um iPad Air convencional, que é o do Kenji, e vamos lá, vamos comparar a espessura. Olha só, ele está muito mais fino mesmo, 20%, então não é pouca coisa. Dá para perceber a espessura no uso do dia a dia, você nota que ele está bem mais leve. E se você ainda não achou tão diferente assim, dá uma olhadinha aqui, ó, no slot de fone de ouvido. Você vai notar que no iPad Air a gente tem uma distância entre a tela. No iPad Air 2 quase não temos distância, está quase no limite. Se eles quiserem deixar mais fino que isso, vão ter que arrancar esse componente, que é o que algumas fabricantes andam fazendo aí na China para deixar o smartphone com 4 ponto alguma coisa milímetros, né? Outras mudanças de design que a gente vê aqui é que foi removido a trava de rotação em mudo, né? Eu não gostei dessa mudança porque eu usava muito quando eu tinha iPad. E os microfones também mudaram de posição. Agora a gente tem microfone, antes, né? Era no iPad Air era aqui no meio e agora eles estão aqui na lateral esquerda. E se o iPad tiver 3G ou 4G, que não é o caso, o slot fica aqui nessa região aqui, né? Mas não é o caso. Aqui embaixo também há uma diferença, eram 2 fileiras de furinho no iPad Air e no iPad Air 2 é apenas uma fileira com furinhos maiores. E agora vamos à quarta novidade, que é a tela, né? Esse iPad está equipado com uma nova tecnologia de tela, que é a tela laminada, que já tinha nos iPhones desde o iPhone 4, que possibilitou esse design mais fino e tudo mais. Mas o que chamou a atenção durante a apresentação é aquele tal de 56% a menos de reflexo. Aí vocês me perguntam, mas Will, eu tô vendo toda hora que você mexe para lá e para cá as luzes aí do estúdio, dá para ver o reflexo normal. Mas eu falo para vocês, ó, galera, não é bem assim. Sob a luz do dia, sobre uma fonte forte de luz, vai continuar a mesma coisa. O que mudou é o reflexo do dia a dia, assim, que a gente tem, tipo, a gente mesmo na tela do iPad, ó. Então eu vou comparar aqui com o iPad Air tradicional e aí vocês vão entender isso de uma vez por todas, ó. Aqui tá a minha mão, dá pra ver um pouquinho, certo? Vocês conseguem enxergar. Agora olha no iPad Air, olha lá. Agora eu tô aparecendo aqui, ó. Vocês conseguem ver tudo com alto reflexo. Agora quando eu volto pro iPad Air 2, não tem tanto reflexo. Então agora dá para ver claramente como ele tem menos reflexo, né? O iPad Air 2 em relação ao iPad Air convencional. Não muito com as fontes de luzes, como vocês estão vendo aqui as luzes do nosso estúdio, mas quando entra na minha imagem aqui, que é uma sombra, né? Ele dá uma boa barrada no iPad Air 2. Para encerrar então, eu vou falar um pouquinho da câmera e do desempenho, algumas impressões, né? A câmera agora tem todas as funções que nós já vimos lá no iOS 8, tanto no iPhone, né? A gente tem câmera lenta agora, que ainda é só 120 quadros, a gente tem time-lapse e o tradicional foto, quadrado e panorama, né? A câmera agora tem 8 megapixels igual ao iPhone, mas não é tão boa para fotos sobre baixa luz. Ela quebra o galho, mas não é tão boa. Então, pela primeira vez a gente tem um iPad com o mesmo número de megapixels em relação ao iPhone, mas a tecnologia interna da câmera não chega lá, não é igual ainda, continua inferior.
mas melhorou em relação ao iPad Air, que eram apenas 5 megapixels. E agora falar um pouquinho do desempenho, eu estou rodando aqui um benchmark, que é o Geekbench 3, um aplicativo que mede o poder de processamento desses tablets, né? Processamento bruto, né? Não quer dizer que vai afetar as tarefas do dia a dia, né? Aqui eu tenho um A7 com 2 núcleos e 1 GB de RAM e o A8X aqui, que já é uma versão melhorada do processador do iPhone 6 com 2 GB de RAM, o dobro de memória RAM. E o desempenho tá aí, ó. Esse número aqui, esse valor que aparece multicore aqui, é mais ou menos a força de processamento em uma pontuação, certo? Aqui eu tenho quase 4.500 e aqui 2.500, mais ou menos, aproximado, né? Então é quase o dobro de processamento. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que na hora que eu for abrir um jogo, por exemplo, eu vou abrir um jogo aqui, o iPad Air 2 vai carregar mais rápido, mas não é tão mais rápido assim, né? Para aproveitar todo esse processamento, os aplicativos precisam ser muito bem otimizados. Então tá aí, pessoal, esse foi o hands-on do iPad Air 2 na cor dourada. Esse modelo aqui tem 128 GB, tá? Pro pessoal que vai perguntar. Bom, esse é o primeiro dia que eu tô brincando com esse gadget aqui, então eu não falei tudo sobre ele, falei um pouco por cima, só para vocês terem uma ideia, quase as minhas primeiras impressões aí. A gente vai testar e depois a gente vai falar com mais calma dele, né? Vamos ter um review mostrando como são as fotos e tudo mais, né? Mas muitas pessoas já perguntam, e aí, vale o upgrade? Bom, eu tô aqui com o iPad Air do Kenji, né? Como eu já mostrei no vídeo, e assim, tem muitas melhorias, mas no fim do dia não compensa o upgrade se você tem um Air ou se você tem o de 4ª geração, tá? Não, na minha opinião, não vale a pena ainda, a menos que você seja um fanboy. A menos que você seja um entusiasta, que você queira ter o mais rápido, o mais potente, aí sim, né? Você já deve estar fazendo upgrade antes de eu falar. Bom, pessoal, é isso aí então. Se você tem alguma dúvida, quer saber alguma coisa sobre o iPad Air 2, deixa aqui nos comentários desse vídeo que depois a gente lê e a gente responde no próximo vídeo sobre o tablet. Até a próxima! Ah, e uma coisa importante, hein? Esse foi o primeiro vídeo 4K do Loop Infinito. Se você não percebeu, dá uma olhadinha aqui na configuração. É claro, você tem que ter um monitor 4K, uma TV 4K, mas já tá aqui, ó. Já tá pronto o conteúdo em altíssima definição aqui no Loop Infinito. Obrigado a todos os patrões que apoiam o nosso projeto e possibilitaram que nós adquiríssemos esses equipamentos para ter essa definição muito pai d'égua. E até a próxima. De novo, até a próxima.